Boa noite, meus irmãos da União Fraternal Paulo de Tarso. Saudades. Eu vou ler aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, Sede perfeitos, caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso terias? Os publicanos não fazem também? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros? Os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Está em São Mateus 5,44, de 46 a 48. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se lhe tornaria igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance, então ele se limitou a lhe apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem para alcançá-lo. É preciso, pois, entender por estas palavras a perfeição relativa à qual a humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus disse: amar seus inimigos, fazer o bem àquele que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra assim que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos. Se reconhecerá que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação. Porque tudo o que superexcita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até ao amor de seus inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre o indício de maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau da perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, naquilo que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, meus irmãos, meus comentários é o seguinte: essa perfeição que ele quer que nós tenhamos, né, é tentar nos aperfeiçoar no sentido de lutar contra os nossos maiores defeitos, principalmente porque o egoísmo e o orgulho, eles estão muito latentes dentro de nós. Jesus já sabia disso, né? Deus sabe disso. Então cada um progride gradualmente. E o que ele pede é que nós façamos do amor a nossa maior arma contra esses defeitos que nós temos. Que nós saibamos perdoar a quem nos ofende, que nós saibamos orar por aqueles que nos perseguem, nos caluniam, né? Nos ofendem, fazem algum mal direto ou indiretamente para nós ou para nossos entes queridos. Porque esses irmãos, eles têm necessidade de uma indulgência, eles têm necessidade de perdão. Ah, mas eu não sou Deus para perdoar. Mas nós somos todos irmãos. Nós somos filhos de Deus.
né? E Ele nos quer o mais próximo possível da divindade dele. Por isso que ele disse assim, não é que nós tenhamos que ser como Deus. Nós não vamos ser nunca como Deus. Mas Jesus diz que nós possamos nos aproximar o mais possível, seja, da perfeição que é Deus. Ah, Deus é que é perfeito, eu nunca vou ser perfeito. Vai ser sim. Então ele nos convidou nessa época, Jesus quando veio, ele disse aos seus discípulos e deixou essa mensagem para nós, de que nós somos capazes de ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito, a partir do momento que nós desejemos mudar, lutar com essas armas tão ferozes que trazemos, essa couraça que nós trazemos, que é a vaidade e o orgulho. Essa couraça nos impede de nos reconciliar com os nossos adversários, nos reconciliar com os nossos entes queridos, viver em família, viver no trabalho, compreender aquele irmão que é mais difícil, que pensa diferente de nós, aquele irmão que te fecha no trânsito e amassa seu carro, né? Aquele que trabalha ao seu lado e bota sempre a perninha para querer te prejudicar, para que você caia. Esses são os nossos desafios, que sem eles nós não conseguiríamos travar as nossas batalhas internas. Nós não conseguiríamos trabalhar esse sentimento e arrancar essa couraça que nos impede de ser felizes. Esses irmãos precisam de oração. Não temos que orar por aqueles que desencarnaram somente. Temos que começar orando pelos que estão aqui na terra entre nós. Temos que nos lembrar que a terra é um berço único. Nós estamos todos inseridos nesse mesmo berço, mas que tem que ser um berço de amor, um berço de caridade, um berço de indulgência, de perdão, de compreensão, de compaixão, principalmente de perdão. E amar uns aos outros, por isso ele fala, sedes perfeitos amando uns aos outros, é esse amor incondicional que nós devemos trabalhar e transferir nesses momentos em que nós nos sentimos atingidos, magoados, ressentidos. O dia a dia, a rotina em nossa casa, em nossa família ou no nosso trabalho, né? Na vida em si, nos traz muitos desafios, nos traz dificuldades de relacionamentos, dificuldades de compreensão para com os outros. Mas se não houvesse isso, meus irmãos, como trabalharíamos os nossos sentimentos? Eles precisam acontecer. Nós precisamos estar no meio de toda essa dificuldade para conseguir enxergar dentro de nós, no nosso íntimo, aquilo que mais nos afeta, aquilo que mais temos dificuldade, que é lidar uns com os outros. Então vamos pedir desculpas e vamos perdoar também, né? Vamos melhorar a forma como nós falamos, como nós convivemos. Vamos tomar cuidado com as palavras, né? Palavras às vezes machucam muito mais do que uma bofetada. Então vamos compreender que nós também precisamos de indulgência para conosco. E como é que eu tenho indulgência comigo mesma? Olhando para dentro de mim e dizendo, Mustafa, vai com calma, volta lá, perdoa, pede desculpas, reconheça que você também foi mal educada, você foi grossa, ou você usou palavras que não foram boas, que machucaram. Nós temos que olhar para dentro de nós e realmente sentir que precisamos mudar. Nós somos a luz do mundo, nós precisamos mudar o mundo, nós temos que contribuir para o planeta de regeneração que está chegando aí. E tem que começar dessa forma, nos transformando. Então, caracteres da perfeição é não ser, como eu falei antes, igual a Deus. Mas quanto mais eu alcançar essa perfeição, menos trabalho eu vou ter de enfrentar as dificuldades que eu necessito para o meu burilamento, para o meu crescimento moral.
né? Então, um dia atrás do outro, um dia nunca é igual ao outro. Vamos deixar passar, vamos trabalhar as mágoas e os ressentimentos e vamos compreender que aquele momento de alguma forma foi necessário para nós por algum motivo. Nada acontece à toa. Se não somos nós que provocamos, foi o outro que provocou, mas aquele momento foi necessário. Cada um está como precisa estar, aonde precisa estar. Né? Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça e nos faça, acima de tudo, ter olhos bem grandes para enxergar dentro de nós mesmos e realmente combater o orgulho e a vaidade e retirar essa couraça que nos atrapalha de sermos felizes. Muita paz, que Deus abençoe a todos que estão assistindo esse culto e a toda a humanidade terrestre.